Existem dois movimentos simples para entender a Bíblia melhor. Ouvir o que foi dito lá e então, ouvir essas mesmas palavras no aqui e agora. Um grande problema é quando a gente quer ouvir a palavra de Deus no aqui e agora sem ter ouvido o que foi dito lá, lá no tempo bíblico. A gente geralmente, quando se aproxima da Bíblia, a gente quer alguma resposta para nós, para o nosso momento de vida, para a nossa cultura, para a nossa dor, para as nossas questões. Então a gente quer ouvir Deus falando agora. Mas o primeiro movimento é você entrar na DeLorean e tentar ouvir as palavras do autor bíblico lá, e tentar ter o ouvido e o olhar do primeiro leitor ou primeiro ouvinte bíblico. Esses são os dois movimentos para você entender a Bíblia melhor. Por exemplo, a gente estava estudando o Sermão do Monte e você deve perguntar por que Jesus decidiu falar o seu sermão no monte, se era comum ele sempre falar na praia, diante da multidão. Por que ele escolheu os seus discípulos menor? Por que Moisés dá os mandamentos ali para aquele povo naquele tempo ali no deserto e não já na terra prometida? Por que é antes de entrar na terra prometida? O que o povo está ouvindo e entendendo? Outro exemplo são as figuras que Jesus usa para contar as suas histórias, as suas parábolas. Ele usa figuras muito comuns. Então, quando ele chama que um pastor deixou 99 ovelhas por uma, ele não está pensando nesse pastor que a gente pensa de pastor de igreja. Aliás, quase nunca ele pensa nesse tipo de pastor. Ele está pensando no pastor de ovelhas. E as pessoas devem ter ficado indignadas na grande maioria das parábolas, porque as parábolas de Jesus são todas absurdas, não tem lógica nenhuma, e Jesus está querendo incomodar o público quando ele conta suas parábolas. E ele falou isso para que ouvindo não entendam. Então, é importante você encarnar, ir até o primeiro século ou ir até o Antigo Testamento para ouvir a palavra como se fosse o primeiro público, se fazer um judeu, se fazer um ouvinte, um gentil, ouvindo, lendo a carta de Paulo. E aí, quando você entende como um primeiro público, você então traz aqui e faz essa ponte para o aqui e agora e vê o que Deus quer falar agora. Fazendo esses dois movimentos de ir até o texto bíblico como o primeiro público e trazendo depois a interpretação para o aqui e agora, você vai fazer uma boa hermenêutica sagrada, uma boa interpretação bíblica para a sua vida.